Então vamos lá, vamos agora a um trabalho bem simples, bem tranquilo. Na verdade, você vai gostar. O que precisamos descobrir aqui é qual é o número de integrantes, tanto do Tribunal de Contas da União, quanto dos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e, eventualmente, dos municípios. Essa é a nossa preocupação, é saber o número de integrantes dessas cortes de contas. E para tratarmos desse tema, nós iremos nos remeter a dois artigos da Constituição Federal, ao artigo 73 e artigo 75 da Constituição. Nesses dispositivos, nós encontraremos o número dos integrantes das Cortes de Contas. Vamos lá? Vamos ao nosso quadro, então. Veja aí. Na Constituição Federal, no seu artigo 73, há o dispositivo que se refere ao Tribunal de Contas. Olha a primeira parte dele. O Tribunal de Contas da União será integrado de 9 ministros. Olha, Tribunal de Contas da União, 9 ministros. Legal, nós já sabemos isso. Mas não é só isso que nos interessa. Precisamos nos reportar aos tribunais de contas dos estados. E para tratarmos deles, vamos observar aí o que encontramos no artigo 75 da Constituição. Olhe lá. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados, do DF, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Isso significa que o que encontramos na Constituição Federal também será direcionado às cortes de contas dos estados, do DF e eventualmente dos municípios. Então, nesta seção, nós encontramos regras que deveremos sim replicar e aplicá-las aos tribunais de contas dos estados, especialmente aquelas que se referem às exigências para ser ministro do Tribunal de Contas e conselheiros dos tribunais de contas, quando se tratar de tribunais de contas de estados e municípios. Então, muito cuidado. As normas insertas na Constituição Federal também se aplicam aos tribunais de contas estaduais, do Distrito Federal e também dos municípios. Ora, mas quantos são os integrantes dos tribunais de contas estaduais? Olha o que encontramos lá no parágrafo único do mesmo artigo 75. Veja aí. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por conselheiros. Mas a pergunta que surge nesse momento é sabermos quantos são os conselheiros que nós iremos encontrar aqui. Mas antes de descobrirmos o número de conselheiros, preste atenção numa dica. Olhe, de acordo com esse dispositivo, as constituições estaduais disporão a respeito dos respectivos tribunais de contas. Entretanto, o número de integrantes, o número de conselheiros é estabelecido pela Constituição Federal e não pela Constituição Estadual. Então, cuidado e muito cuidado. As constituições estaduais disporão sim a respeito dos tribunais de contas respectivos. Todavia, o número de conselheiros está descrito na Constituição Federal. A pergunta que eu te faço é: quantos conselheiros teremos? Para responder, vamos voltar ao nosso quadro. Veja aí. A resposta se encontra aqui no artigo 75. Preste atenção que você irá descobrir. Quantos são os conselheiros? Essa é a dúvida. Será que você está percebendo aí alguma dica? Terá nesse quadro que você está vendo alguma dica? Algo que venha sugerir o número de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado? Cuidado para não errar, hein? Eu sei que você não irá errar. Na verdade, ficou fácil. São 7 os integrantes dos Tribunais de Contas estaduais. São 7 os conselheiros. Então vamos lá. Quantos são os conselheiros? Ora, você já sabe. São 7 conselheiros de acordo com a Constituição. Agora veja, quando se fala em 9 ministros, estamos falando de quem? Do Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas do Estado, a exemplo, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nós teremos 7 conselheiros. Mas, como eu afirmei,
cuidado, o número de conselheiros dos tribunais de contas dos estados, do DF e dos municípios, o número de conselheiros está previsto na Constituição Federal e não nas constituições estaduais. Então, a Constituição Federal define o número de conselheiros dos tribunais de contas dos estados, do DF e dos municípios. É isso aí. Eu tenho certeza que você não irá errar. Um abraço, até mais.